o IG Plus Entrevista e nesta edição vamos conversar com o Eduardo Pirret, da Rede Maria Brasileira. Uma rede jovem, mas que vem alcançando grande sucesso. E vamos pedir para ele contar um pouquinho para a gente o pulo do gato. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa tarde, Carla. Eu quero agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, da nossa experiência de muitos erros e acertos também. E é sempre muito bom poder aprender. Não tenho dúvidas que hoje aqui conversando com você eu vou sair melhor do que eu comecei essa entrevista. Então, queria mais uma vez agradecer essa oportunidade. Nós é que agradecemos o seu tempo, a sua disposição, e eu já vou logo perguntando como é que surgiu a Maria Brasileira. Veja, eu estou vendo aqui, virtualmente, através da câmera, um jovem. Como é que você foi parar no mercado de limpeza? Bom, normalmente o pessoal, quando conta história empreendedora, tem uma jornada tão linda, algum insight que teve, uma inspiração, e não foi isso, tá? Eu brinco para desmistificar um pouco isso. Eu não estava escrevendo nada em janela de vidro ou estava viajando e tive uma ideia, não. Eu e meu sócio, a gente se conheceu numa empresa que a gente trabalhava, numa rede de franquias, e a gente sempre discutia algo do tipo, cara, e aí, se a gente vai fazer alguma coisa da vida de diferente ou não? E a gente trabalhava numa rede de franquias da área de prestação de serviços, mas não de limpeza, não era esse tipo de prestação de serviço. E a gente sempre teve contato com outras redes, outros mercados de franquias. E a gente olhava no mercado exterior, mercado americano, mercado europeu, um mercado de limpeza, principalmente residencial, muito consolidado. Um mercado de décadas, né? Então, assim, a gente falava, cara, mas como que isso tem há décadas nos Estados Unidos, há décadas na Europa, e aqui ainda, né, não teve nem engatinhar praticamente disso. E aí a gente começou a pesquisar bastante, sabe quando você pensa assim, cara, não é possível que eu estou tendo essa ideia ou que eu sozinho penso nisso. E a gente foi vendo que sim, existia, sem dúvidas, a diferença é que era muito fragmentado. Então, assim, existiam empresas locais, aí sim, mas nada ainda muito forte na área de franquias. Então a gente falou, cara, é uma tentativa, a gente pode tentar partir por esse caminho. Então a Maria Brasileira surgiu de entender que, assim, era um mercado que havia alguma oportunidade, talvez ainda. Era um mercado que tinha que ser validado, não existia validação disso. E eu venho de uma família que a gente sempre mudou muito, devido ao trabalho do meu pai. Então, minha mãe sempre... Eu via, tipo, como é que era essas coisas, de chegar numa cidade e tudo mais. Então, a gente sempre passou por isso. Então, eu falava, cara, não é possível que seja uma demanda que exista, mas não seja possível escalar. Então, foi quando a gente começou há 8 anos atrás, né? Então, a gente decidiu tentar, a gente pediu demissão do emprego e foi tentar. Vamos ver o que ia acontecer. E aí, como é que veio o nome Maria Brasileira? Bom, o meu sócio, ele sempre falou muito de que, tipo, cara, tem que ser um nome popular, algo que pega, que chama atenção, que as pessoas vão entender. E na época, existia uma novela da Globo... Eu ia perguntar isso agora. Uma novela que tinha uma personagem, as empreguetes, e as empreguetes. Maria Brasileira. Isso, eu acho que o nome da novela era Cheias de Charme, alguma coisa assim. E tinha, vou lembrar, mas eu sei que tinha essas personagens que tinha música, etc. E meu sócio foi lá, cara, acho que esse nome vai pegar. Na época, eu até brinquei, falei, cara, é um negócio da Globo, tipo, não é possível que isso esteja disponível. Né? Até porque se a Globo estiver vendo isso aqui, tá tudo registrado. Aí ele foi lá e falou, cara, eu vou tentar comprar o domínio, vamos ver se tá disponível. E tava. Sinceramente, tava disponível. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei, registra o domínio, vamos ver, vamos tentar. E foi. E aí a gente falou, aí eu comecei a conversar com as pessoas, eu falava, cara, esse nome, a galera, pô, tem tudo a ver. E aí a gente foi com esse nome, a ideia era um nome chamativo e popular, né, para partir para essa linha. E aí, por sorte nossa, e talvez por um erro da Globo, um descuido, não estava registrado. Então a gente foi lá e registrou. Essa é a minha primeira percepção. Eu sempre achei que vocês tivessem começado, já tivessem começado com bastante bala na agulha, já fazendo merchan na Globo com a Maria Brasileira, que eu sempre associei. Imagino que outras pessoas também, quando veem a rede, logo pensam que aquilo foi uma ação de marketing planejada. Então foi pura oportunidade. Oportunidade nossa e azar da Globo, que não registrou esse domínio. Essa eu posso dizer que foi uma grande sorte. Mas sim, e os perrengues?
e as dificuldades, que pelo visto, essa oportunidade foi sensacional. Mas compartilha com a gente os perrengues. Eles existem até hoje, né? O que vai mudando é a escala do perrengue, né? Então, assim... Eles vão aumentando, né? Então, assim, o perrengue existe. O que diferencia é que agora ele é bem maior. Então, assim, o mercado de limpeza residencial, ele ainda é visto como um mercado complicado, tá? Por quê? Porque é como se fosse um grande varejo. Então, assim, você lida com milhares de clientes diferentes, necessidades diferentes, particularidades, o que é uma gestão muito mais complexa do que uma gestão de um contrato corporativo. Eu não estou dizendo que não seja complexo um contrato corporativo, tá? Até para não falar isso na associação e o pessoal ficar bravo comigo. Mas... Entender, tranquilo. Não, só não escalar isso com tecnologia é o melhor caminho que a gente tem. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, principalmente nos últimos 3 anos, que a gente adentrou de vez a venda online. Hoje, praticamente, a operação da Maria Brasileira é 100% digital. É muito raro você ver Maria Brasileira em mídia offline ou outros caminhos, até porque os nossos clientes contratam a Maria Brasileira pelo site, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, a gente nasceu e é uma empresa bem digital. Essa é até uma coisa que me ocorreu agora. Vocês aproveitaram uma oportunidade e também perceberam como é o comportamento do consumidor. Porque todo mundo tem uma história, você falou muito bem. Todo mundo tem uma experiência, uma referência quanto à limpeza. A limpeza da casa da gente é diferente da limpeza corporativa. Todo mundo traz isso arraigado desde criança, quando a mãe mandava ajudar na faxina. Todo mundo passou por isso na vida. Então, a gente já traz essa experiência, mas, pelo visto, vocês foram detectando essa mudança no comportamento e vocês acabaram até emplacando isso, eu creio que antes da pandemia também, porque o consumidor ele ficou muito mais digital. Mas vocês já estavam, então, com esse formato? Sim. Um grande ponto de virada para o nosso negócio foi a PEC das domésticas, tá? Foi algo que nos alavancou muito positivamente. E por que alavancou muito? Se você pegar uma pessoa que reside em São Paulo, por exemplo, ou Porto Alegre, hoje uma empregada doméstica que esteja todos os dias registrada e etc., tem um custo mensal de quase R$2.000 por mês para uma família, tá? Mas eu vou fazer abaixo ainda. Vou considerar só R$1.500 por mês o pacote inteiro, tá? Se você pegar uma família hoje no Brasil com uma renda de R$5.000, é 30%, quase 30% dessa renda. Exato. Então, assim, financeiramente, pressionou demais as famílias, né? E o grande público da Maria Brasileira é a classe média, tá? O nosso grande nicho de mercado é a classe média. Então, para a Maria Brasileira, a crise econômica, PEC domésticos, achatou demais a classe média, diminuiu o poder de compra, mas não diminuiu a necessidade. Por quê? O perfil da classe média é as pessoas que passam o dia inteiro trabalhando fora. Então, a necessidade não mudou. O que eles precisaram fazer foi se adaptar. Então, é onde a gente cresceu muito. Porque com a Maria Brasileira, eles têm um canal de contratação, uma empresa profissional para limpar, para cuidar, com um custo menor do que ter uma pessoa fixa na casa dela todos os dias. Então, isso nos ajudou demais a ter essa oportunidade de crescimento. E uma coisa que eu gosto sempre de reiterar é que, assim, eu nunca trabalhei com limpeza antes, nem meu sócio. Então, a gente não tinha experiência alguma do mercado de limpeza. Nenhuma. Se você me perguntar de produtos... Isso foi bom ou ruim, Eduardo? Se você me perguntar de produtos, equipamentos, etc., até hoje eu não sei. Tá? Vou ser bem transparente aqui para você. Ainda bem que você é sincero. Não tem isso comigo, não. Eu sou bem transparente. Não sei. Mas uma coisa que a gente sempre soube, sempre se dedicou muito, era entender a jornada do cliente. Então, a gente sempre buscou o contrário. Tipo assim, cara, o que o cliente espera? Não adianta eu chegar para você com um mega kit de limpeza, de equipamentos, etc., e falar, vai custar R$300. Ninguém vai pagar por isso. Então, qual era a nossa ideia? Cara, o que o cliente quer e o que ele paga? É isso que ele quer, é isso que ele paga? Então, eu vou criar um produto, um serviço que se encaixe nisso. Porque não adianta eu ter o melhor conceito de limpeza do mundo, o cliente não paga por isso. Né? Essa é uma mentalidade um pouco das startups, assim, cara, o
que você quer e o que você paga. E dentro disso eu vou fazer algo. Então a gente sempre pensou deste modo. Então eu vou entender o que o meu cliente quer e o quanto ele está disposto a pagar. Dentro disso eu procuro fazer algo. Então eu acho que ajudou um pouco, porque a gente não tinha tantas barreiras na nossa cabeça da área de limpeza, da parte técnica. A gente se preocupou muito de entregar para o cliente, até porque a grande diferença do cliente corporativo e do residencial é que o cliente residencial, a necessidade, ele procura uma empresa, não só a Maria Brasileira, como todas as outras, porque ele não quer ter dor de cabeça. Ele quer o seguinte, ó, eu tô te pagando, cara, você executa, boa sorte, eu só quero que você venha na minha casa no dia combinado, faça a limpeza e pronto, acabou. Então, é diferente a necessidade e a avaliação dele também, né? Então, por isso que eu sei que é muito diferente do mercado corporativo tradicional, de produtos, equipamentos e infraestrutura em si. Mas guardadas as devidas proporções, todo cliente, na verdade, quer uma solução. Ele não está, de fato, comprando um serviço, ele quer uma solução para aquela demanda dele. E você acredita essa percepção e essa quebra de paradigma ao fato de ter empreendido jovem? Isso foi um facilitador para poder enxergar de um jeito diferente, olhar as coisas de um modo mais assertivo? Eu acho que passam por 2 pontos aí. O primeiro ponto, eu entendo que o meu olhar, o olhar do meu sócio, era um olhar diferente do pessoal do mercado. A gente não era do mercado, então a gente enxergava outras coisas. Não estou dizendo que são melhores ou piores, a gente só enxergava de uma maneira diferente, por não ter experiência nessa área. E eu acho que com isso a gente não via tantas barreiras, né? E até ingenuamente a gente não via tantas barreiras. Então, foi uma coisa que a gente foi aprendendo na prática, tá? Por isso que a gente nunca adentrou o mercado corporativo para concorrer com as empresas desta área, porque a gente sempre teve muito foco no cliente residencial, de melhorar a jornada do nosso cliente e também até um certo ponto de grande respeito às empresas que já estão nessa área. Eu não tenho esse know-how, não é o meu foco entrar nisso. E ser jovem, na época, eu tinha 24 anos, eu acho que o que ajudou é que você minimiza o risco, né? Eu vou brincar assim, o pensamento é, cara, se der errado, deu, paciência, eu vou fazer o quê? O receio é muito menor, tipo, deu errado, deu, legal, vamos para a próxima. Então, eu acho que é diferente quando você faz isso numa outra idade, ou tem um outro momento de vida, se você tem família, filhos, etc. Eu e meu sócio morávamos numa república, então não tinha muito o que perder, entendeu? O custo de vida era baixo, morava numa república, então assim, se você botar na ponta do lápis, se deu errado, a gente arrumava um emprego para pagar as contas. Então, eu acho que o que ajudou muito foi ter uma visão de fora do mercado, da gente enxergar sem tanta experiência. Acho que essa leveza é bastante interessante, porque isso ajudou, de certa forma, né? Tratar as coisas sem impor tantas barreiras. E aí você me disse que você e o seu sócio já trabalhavam no mercado de franchising. Então, naturalmente, a Maria Brasileira já nasceu como franquia? Desde o início, já pensou ela no formato de franquias, até porque nós sabíamos que expandir operações próprias no Brasil seria algo muito complexo, pela logística do Brasil, deslocamento, etc. Então, nós temos uma unidade própria há 8 anos, né? Uma operação nossa, que a gente não abre mão de ter, mas todo o resto da expansão foi planejado e executado na base de franquias. Vocês têm quantos franqueados hoje? Você falou, acho que 344? Não, são 344 cidades. 396 franquias, que, na verdade, acho que são 300 franqueados, tá? Porque a gente tem vários franqueados que tem mais de uma unidade. Então, a gente tem hoje mais ou menos 300 franquias e 300 franqueados, 396 franquias, tá? Elas são distribuídas em quais regiões do país? Todas. Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Tem cases assim, por exemplo, nós estamos numa cidade chamada Nome Toque, no Rio Grande do Sul, tá? Que tem 13 mil... Existe essa cidade, Eduardo? Existe. Ela tem 13 mil habitantes. Nós estamos presentes... Vocês foram parar lá? Vamos parar lá. A gente está há 6 anos lá já. Então, assim, nós estamos em cidade... 27% da Maria Brasileira está presente em cidades até 50 mil habitantes, tá? Então, assim, como que eu posso dizer? Talvez essa certa
ousadia que a gente tem, essa mania de querer correr risco, ajudou muito, tá? Eu acho que dificilmente alguém imagina uma empresa de limpeza numa cidade de 13 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, e a gente está lá. Não só no interior do Rio Grande do Sul, mas no interior do Brasil inteiro a gente está presente, e tem alguns marcos muito importantes para a gente, como, por exemplo, a primeira franqueada está com a gente até hoje. A nossa primeira franqueada comprou a franquia há 8 anos atrás. Eu brinco que era... Se a gente foi ousado em empreender sem saber nada, ela foi mais ousada em acreditar na gente e comprar uma franquia. Vocês arrumaram uma pessoa mais empreendedora ainda, né? Agora é legal falar que ela é empreendedora. Eu gosto de falar que ela era um pouco louca mesmo, na época de ter coragem de comprar uma franquia há 8 anos atrás. Nós temos essa franquia em Não Me Toque, que está há 6 anos com a gente, uma cidade de 13 mil habitantes. Nós temos uma particularidade bem legal, que em 2019, antes da pandemia, a gente decidiu migrar para modelo home office, porque a gente avançou muito em tecnologia e entendeu que dava para trabalhar do home office ou em coworking, etc. Então, vários franqueados começaram a migrar. Quem queria, não é obrigatório, tá? Tem franqueado que não gosta, tem pessoa que não gosta de home office. Então, ok. Por que isso? Porque não faz diferença para o nosso negócio, tá? Você não sai da sua casa pensando assim, nossa, eu vou sair de casa para comprar uma diarista, um atendimento, uma faxina. Você não sai fazer isso. O nosso cliente é muito digital. Então, não tem porquê eu ter uma loja de rua, um escritório. Ele não agrega valor operacional. Ele não traz receita para o nosso negócio. Então, a gente fez uma reestruturação nesse ponto. E isso eu falo que é um pouco, talvez, da ousadia, e alguns podem entender como inconsequência, qualquer coisa assim, mas a gente testou, validou com os franqueados. Primeiro, a gente autorizou os franqueados, quem quisesse fazer isso. Ok. Depois, a gente lançou para o mercado. Tem franquia home office agora. E isso fez com que a gente conseguisse crescer muito rápido em cidades pequenas do Brasil, porque a gente enxugou muito o modelo operacional, reduziu o custo, tá? E o nosso pensamento sempre foi, eu vou ganhar em escala. Por quê? Nenhuma empresa de limpeza consegue chegar hoje aonde a gente chega. Então, nenhuma empresa consegue executar isso numa cidade de 13, 15, 20 mil habitantes. Então, qual que foi o nosso pensamento? Eu vou trabalhar em escala, vou trabalhar essas cidades que são extremamente peculiares, porque o canal digital tem suas limitações para chegar nessas cidades pequenas, mas o franqueado lá na cidade, ele conhece bem. Então, a gente conseguiu essa mescla de on e off, tá? E hoje, praticamente 80% das nossas operações operam no modelo home office. Por quê? O nosso franqueado ele é um grande ponto de relacionamento com o cliente, capacitação e treinamento de prestadores. Consegue crescer. O que você está contando mostra também que a demanda não é só nos grandes centros. Então, a necessidade de arrumar casa, ela é para todo mundo, inclusive para quem mora nas cidades menores. Então, isso Sim. É uma oportunidade, uma grande oportunidade de negócio. Sim, sem dúvidas. Até porque a limpeza residencial, a percepção do cliente dura muito pouco, né? Se eu limpar a sua casa hoje, por exemplo, talvez 2 dias, acabou a percepção. Amanhã tá suja de novo, né? Então, a tua percepção acabou, não sei, em 48 horas. No máximo, se você morar sozinho, tamanho do irmão, 72 horas. Então, não dura muito. Sejamos sinceros, nosso serviço não dura muito, a percepção. Então, assim, a tua necessidade vai acabar, semana que vem você precisa de novo. Então, isso é o que faz a limpeza residencial ser muito interessante. Mais uma vez, aí eu falo que assim, é um pensamento que a gente tem de escala. Eu prefiro ganhar menos na margem e trabalhar em larga escala, em volume de recorrência, volume de atendimentos. Então, a gente consegue hoje essa expansão Brasil afora por ajustar e principalmente o interior do país. Eu vou ser bem sincero, é muito melhor operar no interior do país do que operar nas capitais, tá? Esse é um ponto de vista que eu tenho. Cidades intermediárias e menores é muito melhor para operar. A rentabilidade é maior, a concorrência é mínima. Então, assim, é um mercado que ainda precisa ser mais... Precisam ter mais carinho com as médias e pequenas cidades. Todo mundo foca nos grandes centros e esquece que o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Eu fico imaginando, assim, há alguns anos atrás, as pessoas ouvindo uma conversa dessa e iam logo mandar brasa. É doido, né?
Um serviço que Exatamente. ninguém quer, onde ninguém quer operar, mas aí que está a oportunidade. E vocês, então, essencialmente, começaram fazendo a limpeza doméstica. Mas Sim, vocês perceberam que dava para agregar, que dava para colocar serviço em outros espaços também? sim, sim. Por exemplo, mercado corporativo, a gente atende, e o nosso foco, aí eu gosto de brincar que a gente sempre vai ao contrário da maré, né? Então, ou porque a gente é louco, ou porque a gente está enxergando alguma coisa. A gente sempre gostou do pequeno. Então, assim, da pequena loja, do pequeno escritório, do negócio de pequeno e médio porte, porque, primeiro, nós não temos know-how para brigar com os grandes. Segundo, não é do nosso interesse essa briga por grandes contratos. Né? A gente não é um mercado que a gente vislumbra de interesse nosso, mas o pequeno e médio empresário, muitas vezes, ele também não consegue contratar dos grandes, porque não é rentável para as grandes empresas. Mas para o nosso modelo de franqueado, compensa muito fazer uma limpeza uma vez por semana no teu escritório, 2 vezes por semana. Não tem problema para a gente, 4 horas. Então, a gente entendeu que vamos seguir nesse caminho, vamos trabalhar essas oportunidades e também outros serviços, por exemplo, o serviço de passadeira, né? Que o nosso cliente que acaba contratando uma limpeza residencial, ele tem total sinergia para ter o atendimento de passadeira na casa dele. Então, a gente trabalha esse ciclo para o cliente de tentar oferecer mais serviços e aumentar o ticket médio do cliente conosco também, aumentar o tempo de vida dele com a gente. Então, temos essa percepção de trabalho na Maria Brasileira. Depois da faxina, eu devo dizer que passar roupa deve ser a segunda coisa mais procurada, que as pessoas mais detestam fazer, ninguém gosta, e que tem uma demanda grande. E vamos lá sair com um ditado antigo, que eu acho que resume bem. Vocês estão comendo pelas bordas, né? Aquilo que ninguém quer, onde ninguém quer trabalhar, mas que isso mostra para a gente que essa percepção, essa visão sem barreiras, e talvez essa ousadia e essa leveza também de perceber que tem oportunidade, fez com que vocês chegassem a esses expressivos números. Mas aí, isso tudo você foi falando até 2019, 2020 a pandemia veio e balançou com todo mundo, e a gente teve as recomendações de saúde, inclusive, para manter o distanciamento social. Muitos prédios suspenderam a entrada de prestadores de serviço. Isso não impactou no negócio? Como é que foi? Porque foi bravo o negócio, né? Não podia fazer faxina em casa, todo mundo dentro de casa não podia fazer faxina e não podia entrar pessoas estranhas, principalmente em condomínios. Como é que foi? Bom, eu vou separar em 2 momentos, tá? O primeiro momento de choque, que foi, vou considerar março do ano passado, né, no Brasil, que a gente alarmou mesmo a situação. Então, março, os primeiros 6 meses, vamos considerar assim, um caos. A palavra que pode resumir é um caos, tá? Eu vou te dar um exemplo de números na prática. Nosso site, em abril de 2020, caiu 75% as vendas. Uau! 75% de quebra de vendas. E assim, toda a nossa equipe de marketing digital, pessoal de tráfego, pessoal de Google Ads, toda a equipe que a gente trabalha de área digital, eu vou ser bem honesto nisso, não tinha muito o que fazer. Tá? Não tinha o que fazer, não era gerar mais tráfego, não era aumentar a campanha, não era, porque simplesmente, primeiro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Na prática, ninguém sabia o que estava acontecendo. Segundo, a primeira reação de todo ser humano foi: eu não quero contato com ninguém. Eu vou me preservar, né? Eu não quero contato com ninguém. Terceiro momento, começaram as restrições. Você não pode fazer isso, você não pode ir aqui, você não pode entrar ali. Ok. E nós temos um grupo de trabalho com empresas europeias de limpeza que a gente discute muita coisa, etc. Tipo um grupo nosso de discussões. Então eu brinco que o que estava acontecendo na Europa eu já projetava para cá. Então a gente conseguia ter um delay. O Brasil estava sempre um pouco atrás na pandemia, no sentido de primeiro estourava alguma coisa lá, depois vinha para o Brasil. E eles já começavam a alertar: ó, tá acontecendo isso aqui, tá fechando tudo, tá parando tudo. Automaticamente aqui, a gente já começou a trabalhar com... Na época, a nossa projeção era 85% de queda, baseado no número das empresas da Europa. Então eu falei: gente, se caiu 85% na Europa, vamos trabalhar com 85% de queda. Então a gente foi balizando tudo para isso, né? Só que a gente tinha alguns comprometimentos. Então, assim, nós não demitimos ninguém da nossa matriz, tá? Ao contrário, ao final do ano, nós
a nossa equipe interna na franqueadora cresceu 40% em 2020. Nós aumentamos as nossas operações ano passado em 100 franquias. Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia. Então, o que aconteceu? Os primeiros meses foram um caos generalizado, as pessoas não queriam, então a gente foi se adequando rapidamente, a gente buscou produtos diferentes, a gente foi buscando estratégias para tentar amenizar a situação. Os franqueados, nós só tínhamos um propósito no início da pandemia, vou ser bem transparente, era que o franqueado resistisse àquele momento e subsidiar as nossas prestadoras. Então a gente fez um grande trabalho de arrecadação de alimentos, um grande trabalho de ajuda social aos prestadores, tá? Hoje, inclusive ano passado, a gente botou no ar o nosso projeto, que é uma ONG. Nós temos uma ONG chamada Olhar de Maria, é um projeto social da Maria Brasileira, que é um projeto destinado a todos os trabalhadores domésticos do Brasil, independente se é da Maria Brasileira ou não, a gente atende, tá? Então a gente veio fazendo esse trabalho no início. E aí depois, no segundo semestre, quando houve aquela leve melhora da situação, também rapidamente os nossos números voltaram a crescer de maneira muito expressiva. Por quê? Eu brinco que no início da pandemia, todo mundo queria aprender um novo idioma, fazer cursos, mudar a alimentação, cuidar da casa, e todo mundo estava apaixonado pelo home office. 6 meses depois... No primeiro momento, imagino, né? Bem no primeiro momento, né? Exato. 6 meses depois, ninguém aguentava mais, o número de divórcios cresceu, as pessoas engordaram, ninguém queria fazer mais exercício, muito menos limpar a casa. Bom, todo mundo estava estafado. Muito menos faxina, né? Muito menos limpar a casa. Então, pra gente foi excelente, porque as pessoas, de certo modo, diminuíram o receio de receber alguém em casa. Nós adotamos todos os protocolos, utilização de máscaras, luvas, proteções, etc., na casa do cliente, o que possibilitou a gente voltar rapidamente, tá? E aí, no início deste ano, a gente já vinha com bons números, houve de novo aquela retração, só que bem menos. E aí, agora, a gente continua num crescimento muito expressivo, muito expressivo. Então, assim, a pandemia para a gente foi complexa no início dela. Depois, as coisas foram normalizando e a gente já superou patamares anteriores da pandemia. Essa é até uma dúvida que me ocorre, que, na verdade, a pandemia e principalmente o home office também acabou impulsionando o negócio, porque se as pessoas passam mais tempo dentro de casa, elas sujam mais o ambiente, se incomodam mais com isso também, e a necessidade da limpeza aumenta. Então, isso acabou impulsionando também. Eu acho que aconteceu... Teve um fato bem interessante, que muitas empresas começaram a entrar em contato conosco para oferecer esse benefício aos colaboradores agora. Então, assim, imagina, muitas empresas adotaram o seguinte, não, agora todo mundo é home office. Ok. É aí que eles enxergaram, cara, se eu começar a dar uma limpeza por mês como benefício, olha que legal. Isso pra gente foi fantástico. A gente fechou parceria com várias startups, várias empresas que tipo, Maria Brasileira, eu tenho um budget mensal disso e eu quero dar limpeza para os meus colaboradores. O que a gente consegue fazer? E um desconto. Então, foi legal pra gente. E eu falo que mudou a percepção das pessoas com limpeza. Porque uma coisa é assim, você sai da sua casa para trabalhar, chega em casa, teve a limpeza efetuada, etc. Todo dia você suja mais, você convive com a sujeira, com a bagunça, e aí começou a incomodar demais. E vários estudos mostraram o quanto a limpeza do ambiente é importante para a saúde mental das pessoas. Um ambiente organizado, limpo, ele ajuda muito, segundo os estudos, a saúde mental das pessoas. Então, isso pra gente foi excelente. As pessoas começaram a falar, cara, é muito importante ter isso, eu preciso ter limpeza na minha casa. Então, eu falo que houve uma valorização do serviço em si, porque as pessoas começaram a sentir duas coisas. Uma, eu não aguento viver numa casa bagunçada. E dois, eu não suporto limpar minha casa. Ninguém gosta de fazer isso. Vamos ser bem transparentes. Ninguém gosta de fazer isso. Então, pra gente é excelente. Quanto menos as pessoas gostarem, mais elas vão precisar das limpezas de limpeza residencial. Na verdade, isso mostra, então, que vocês estão sempre muito atentos. Foi o que você falou lá no início da nossa conversa. Vocês estão muito atentos à percepção do consumidor. Sim. E essa é a grande sacada, na verdade. Quanto mais atento a gente está aos hábitos de consumo e como o consumidor se comporta, dá para ir moldando e projetando a solução que ele precisa. E isso é bem interessante, mostrar que não é inventar a roda, é só perceber como ela roda, né? Até porque, assim, as pessoas adoram falar de inovação, algoritmos, inteligência artificial, etc.
E eu gosto de brincar que, assim, cara, a maior inovação que você pode ter é escutar o cliente. O que ele quer? Pronto. Escuta o que o teu cliente quer. Depois disso, você vai entender o que você vai entregar para ele. Você não precisa botar um algoritmo que vá ler tudo as informações. Não, cara, senta lá no chat do teu site, conversa com o cliente, pega o telefone, conversa com ele. Então, a gente sempre seguiu esse processo do tipo... A Maria Brasileira não inventou limpeza residencial. Longe disso. A Maria Brasileira não inventou setor de limpeza ou franquia de limpeza. Longe disso. Nós fizemos apenas o processo inverso. A gente foi lá na ponta e perguntou: o que você quer? É isso que você quer? É isso que eu vou buscar te oferecer? Então, essa é a nossa cultura aqui dentro. Antes da gente fazer qualquer mudança, lançamento, ajustes, a primeira pergunta é: o cliente falou? A gente perguntou? Então, assim, o cliente falou que se faz diferença para ele ou não? Então, beleza. Vamos perguntar primeiro para o cliente, depois a gente faz. Você minimiza teus erros, você melhora a jornada do teu cliente e você oferece algo que ele deseja, algo adequado para o teu cliente, né? Então é isso que a gente sempre pensou aqui dentro. Você acabou de nos dar uma aula sobre percepção de consumo e que é uma coisa que a gente já sabe, que todo Sim. mundo está careca de ler sobre isso, de debater, mas é uma questão de prática, colocar em prática da forma mais simples possível. E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Diante disso tudo, dessa história que não tem nenhuma década ainda, que já enfrentou uma pandemia, que cresceu, que já se dispôs a continuar crescendo, quais são as perspectivas futuras? Tá. Bom, a gente tem, assim, muito pé no chão com as coisas, né? Apesar de, como você brincou aí, da baixa idade, eu fico feliz de ouvir isso, baixa idade, porque 32 anos eu já sou considerado cringe, né? Atualmente. Então, até porque comparado... Não cancela ninguém, pelo amor de Deus, não, viu? Provavelmente eu que sou cancelado normalmente, tá? Mas é tranquilo isso. Até porque a nossa faixa etária aqui na nossa sede é muito baixa. A nossa faixa etária do time é de 31 anos, né? Então, assim, o que eu entendo que eu não acredito que uma empresa nunca estará pronta. Nós não acreditamos nisso. Então, assim, não existe uma empresa que roda perfeitamente, né? Eu gosto de brincar, basta olhar para a Amazon, que para mim é o melhor exemplo do mundo de gestão de relacionamento com seus clientes. A Amazon tem aquela obsessão pelo consumidor, pelo cliente. Então, é isso que move a gente, tá? Os próximos passos, a gente quer encerrar 2022 com 500 operações, tá? E nós queremos cada vez mais oferecer melhores experiências ao nosso cliente. Então, a gente quer ser ali uma empresa onde o cliente consiga ter uma boa experiência, onde ele consiga contratar várias facilidades para a casa dele. A gente vem fazendo vários testes internos agora de possibilidades do mercado. E assim, hoje a gente é a líder da América Latina. Então, a gente quer continuar crescendo primeiro no Brasil. A gente não tem, nesse momento, olhares para outros lugares, até porque a gente acredita muito, muito no Brasil. E esse é um mercado, o mercado da limpeza residencial, ele é um mercado que ele é gigantesco. Ele é gigantesco, é um mercado bilionário no Brasil. Eu não acredito que ninguém vai ser soberano nesse mercado. É impossível alguém ser soberano nesse mercado de limpeza residencial. Isso para a gente é muito claro. E eu brinco que eu adoraria que tivesse mais empresas nesse segmento, porque eu prefiro brigar com outras empresas do que brigar com o batalhão de autônomos que existe Brasil afora, né? Então, grande assim, ainda, né? 7 milhões. Então, assim, eu brinco que quando as pessoas me perguntam quantos concorrentes a Maria tem? 7 milhões. 7 milhões. Nós temos 7 milhões de concorrentes. Então, eu prefiro dividir esse mercado com outras empresas, porque aí eu vou brigar de uma maneira mais controlada do que brigar com 7 milhões que todo dia estão tentando tirar o meu cliente. Então, assim, por isso que a gente não pode ter a tranquilidade de falar, tá tudo certo. Não, tem 7 milhões de pessoas que todo dia estão junto comigo brigando pelo cliente. Não é fácil concorrer com 7 milhões. E uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas entendam que, assim, dá para você fazer muita coisa sem gastar dinheiro hoje em dia. Dá para você fazer muita coisa inovadora. E inovação não é gastar uma fortuna em tecnologia propriamente dita. Todo ano a gente tem pesquisa com os nossos clientes. E quanto custa fazer uma pesquisa hoje em dia? Pega a tua base de clientes cadastrados, pega um Google Forms, monta uma pesquisa, não custa nada. A gente faz grupo focal com o cliente, estuda com o cliente. Cara, o que você quer da gente? O que você imagina? Eu acho que passa um pouco da questão da
a humildade de você sentar com o teu cliente e escutar. E eu sei que nós estamos ainda longe da experiência que a gente quer entregar, tá? Até porque é um desafio muito grande crescer em escala e manter isso. Mas a gente, hoje, nos últimos 18 meses, o que a gente mais investiu de recursos é na área de jornada do cliente. Hoje nós temos uma equipe grande de pessoas aqui na área de sucesso do cliente, interna na franqueadora. Diariamente a gente trabalha todos os clientes que respondem às nossas pesquisas de NPS. A gente faz um trabalho específico nesses clientes, porque eu sei que a minha empresa, a Maria Brasileira, nunca vai ser a empresa com o melhor preço. O autônomo sempre vai ser mais barato do que eu. E ponto. Eu não tenho o que fazer sobre isso, eu não tenho como competir com isso e nem quero competir com isso, tá? Mas eu sei que, por que você vai pagar mais caro para usar a Maria Brasileira? Se eu tiver uma melhor experiência. Então, é uma coisa que a gente investe muito, jornada do cliente. E aqueles que acham que jornada do cliente vai ser escrita uma vez e está pronta, não existe isso. Jornada do cliente é feita todo mês, é feita todo dia, porque todo santo dia você vai ter que ir ajustando. E eu acho que esse é um grande diferencial que a Maria Brasileira tem. A gente não tem muito apego do tipo, faz 20 anos que isso dá certo, faz 10 anos que isso dá certo. O cara esquece, faz 5 anos que isso dá certo. O que me interessa é assim, dá certo hoje, vai dar certo ano que vem? Então, ponto. Então, acho que é ter essa flexibilidade, isso é fundamental para o futuro de qualquer empresa hoje em dia. E você falando assim, me veio até uma curiosidade minha. Sim. O mercado imobiliário foi o único que não retraiu durante a pandemia. As construções continuaram, os lançamentos até tiveram uma segurada, porque não podia ter a experiência do cliente nos estandes, mas as obras seguiram. E os imóveis estão diminuindo cada vez mais. A gente tem unidades habitacionais de 19 metros, de 20 metros, mas que de toda forma precisarão ser limpas também. Sim. E isso atrai também um público que está cada vez mais digital, porque ele não vai perder tempo. No smartphone dele, ele entra lá, pede a limpeza e está resolvido. Porque esse hábito de consumo digital, ele está cada vez mais arraigado. A gente aprendeu isso. Quem não sabia até o ano passado, desde 2020 para cá, comprar absolutamente tudo pela internet. Eu comprei um pé de limão siciliano para plantar, né? Então, assim, a gente compra qualquer coisa pela internet. E a limpeza entra também nessa categoria, porque isso não é um privilégio só das grandes cidades. Eu tenho visto cidades até menores, com lançamentos cada vez menores. Então, isso também vai gerar demanda, vai continuar aquecendo esse setor da limpeza e essa forma como vocês trabalham? Bom, esses imóveis cada vez menores, eu entendo que é mais um novo nicho de mercado, tá? E é excelente. A gente começou um grande projeto de atendimento de 2 horas para imóveis até 32, 35 metros, depende um pouco do ambiente, mas a gente tem crescido muito com esse tipo de atendimento, tá? A gente tem feito parcerias corporativas com as incorporadoras que querem oferecer o pay-per-use dentro dos prédios, então isso também tem sido uma alavancagem bem interessante para a gente. Sobre experiência online, hoje 27% da nossa venda online acontece fora do horário comercial. Então, assim, se eu não estiver presente online para o meu cliente entrar e comprar, eu estaria perdendo hoje uma grande fatia do meu faturamento. Outro ponto interessante, 3% do que a gente vende é na madrugada. Então, você imagina que as pessoas de madrugada estão comprando limpeza, ou porque sujou demais a casa na festa, ou porque está com insônia, ou algo desse tipo. Então, assim, a gente tem um grande fluxo de venda online, final de semana também. E um outro ponto importante que passa, quando a gente faz pesquisa com os nossos clientes, a primeira palavra que o cliente indexa Maria Brasileira, a primeira palavra que vem na cabeça dele, Maria Brasileira, isso nos últimos 3 anos, ganhou em primeiro lugar essa palavra, é praticidade. Então, a palavra praticidade é o que simboliza Maria Brasileira hoje para o cliente e é o que simboliza, na verdade, o mercado de limpeza residencial. Então, se o meu cliente fala de praticidade, eu tenho que oferecer a ele o que ele está pedindo. Então, assim, 36% das nossas vendas acontecem pelo WhatsApp. Então, por que eu vou criar barreiras para o meu cliente? Se ele quer comprar pelo WhatsApp, vamos vender pelo WhatsApp. Tá? Até porque, o que acontece? Sejamos práticos. Quando alguém precisa de uma diarista para a casa dela, ela manda no grupo do condomínio. Ou no grupo da família. Ou de amigos.
Alguém sabe uma diarista? Ok. Aí alguém vai compartilhar o contato dela e da Maria. Se ela chamar a Maria no WhatsApp e não conseguir contratar na hora, perdi para a diarista. Entendeu? Isso é a jornada do cliente. É entender o seguinte, como que eu facilito a compra para ele? Ah, ele quer pagar pelo cartão de crédito. Ah, ele quer... Cara, entra no site, faz a compra, agenda o dia que você quer, você recebe todas as informações. Então, isso é muito importante. Então, este hábito, quando a gente começou isso há 3 anos atrás, era muito mais difícil do que é hoje, né? Então, quando a pandemia chegou, a gente já estava bem à frente nesse ponto. O que a pandemia fez para a gente com isso foi alavancar muito forte a venda online. Mas hoje, os nossos principais canais de vendas é o WhatsApp, Instagram, o site da Maria Brasileira. Então, assim, e uma coisa que a gente gosta de trabalhar muito e ainda é visto, talvez, com muita resistência, é que a gente trabalha muito forte a questão de cupons, tá? Em alguns momentos do ano. Vou dar um exemplo, Black Friday está chegando. O pessoal aí que quiser comprar a limpeza, prepara que vai ter Black Friday. Tá? Todo mundo aposta. Exato. E a gente trabalha muito forte a questão do cupom e de uma maneira agressiva. De qual modo? Eu não limito a compra. Então, assim, por exemplo, última Black Friday, dei R$20 de desconto. Só que normalmente o que o pessoal faz? Te deu R$20 de desconto a uma compra. Sim. Na nossa cultura, não. Você pode comprar quantas vezes você quiser. Então, se você quiser comprar... E ano passado teve um recorde. Uma cliente de uma cidade chamada Marechal Cândido Rondon, no Paraná, ela comprou 43 vezes. Aí você vai pensar assim, nossa, Eduardo, mais de R$800 de desconto. Sim, que bom. Inteligente da parte dela. Se ela iria consumir, aí as pessoas falam, nossa, mas vale a pena? Claro, ela comprou 43 atendimentos comigo. O que isso quer dizer? Que pelas 43 diárias, ela não vai para nenhum concorrente meu. Praticamente, ela garantiu 2021 comigo. Que bom! E que 2021 ela garanta 2022 comigo. Não tem problema, não me incomodo com isso. Eu ganho menos, ganho. Só que ela está comigo por mais um ano, mas eu ganho, né? Então, assim, são estratégias que a gente tem que entender, que aí eu acho que o mercado de limpeza residencial tem essa diferença do mercado corporativo, que a gente trabalha muito o quê? O custo de aquisição do cliente, o lifetime value dos nossos clientes. Isso mostra muito pra gente, essa agressividade digital. Hoje a gente tem meses que a gente chega a ter mais de 30 digitais influencers divulgando a Maria Brasileira. Então, interessante, é uma nova percepção, porque todo mundo agora observa muito os influenciadores e veja só, a limpeza foi parar lá com eles. Isso é muito interessante também. Exato. Teve uma manhã que a gente chegou a ganhar 5.000 seguidores com uma influenciadora famosa que fez a divulgação da Maria Brasileira. Então, gera muito atrativo isso. E aí aquela história assim, cara, é esquecer um pouco as barreiras, esquecer o que já foi feito e tirar um pouco o preconceito disso. Cara, pensa diferente, vamos enxergar a limpeza de uma outra maneira. Eu acho que não tem problema algum. E o que você diria? Você já contou muita coisa interessante, mas para quem quer começar a empreender em limpeza agora, o que você diria para essa pessoa? Vá para o mercado residencial, primeiro ponto, tá? É onde mais tem cliente, é onde o mercado é pouco explorado, então vá para o mercado residencial. Segundo ponto, não precisa inventar a roda, não, tá? Não precisa inventar, não tem algoritmo, não é nada disso agora. Eu vou falar assim que eu aprendi muito nos Estados Unidos, back to the basic. Faz o básico. O que é o básico? O cliente conseguir entrar em contato, conseguir executar a compra, você entregar aquilo que você prometeu. Se você fizer isso, você já vai ter um grande sucesso. O além disso é surpreender teu cliente, fazer um trabalho melhor, uma comunicação melhor. Agora, se você executar o básico, você já vai crescer bastante. Então, vá para o mercado de limpeza residencial e vai efetuar uma boa prestação de serviço. Não existe nada nesse momento que é mais importante do que isso. Tá? Até porque o mercado hoje está fracionado em 7 bilhões de concorrentes. Tem muito o que explorar, então. Adorei a sua colocação. Eu acho que isso essa conversa nossa foi uma conversa muito inspiradora, que nos trouxe um pouco mais de leveza e um olhar completamente sem preconceitos e destemido. O mercado está aí, a gente precisa aproveitá-lo e aproveitá-lo de um jeito mais jovial, vamos dizer assim, né? Para não dizer moderno, senão a gente vai ser cancelado mesmo. Mas para colocar de uma forma diferente, mais jovial.
percebendo as oportunidades. Adorei, foi uma aula, Eduardo, adorei. Eu que agradeço. E assim, eu acho que um ponto importante é entender que não tem problema em compartilhar as coisas, os dados, as informações. Claro, os dados são estratégicos e etc., mas você compartilhar a tua experiência, compartilhar o que está dando certo e está dando errado, na verdade, você não está criando concorrentes, você não está criando problema, muito pelo contrário, eu adoraria que as pessoas, o consumidor final, entendesse a importância da limpeza residencial, que ele entendesse a importância de contratar uma limpeza. Foi o que eu falei, eu prefiro disputar o mercado com outras empresas, e a gente vai ganhar quem entregar melhor, não tem problema isso, faz parte, do que eu disputar com 7 milhões de autônomos. É muito mais difícil para mim, né? Então, assim, eu acho que quanto mais trabalhar a profissionalização disso, quanto mais as pessoas entenderem disso, eu acho que o mercado tende muito a crescer e o que eu posso falar é assim, o mercado de limpeza residencial do Brasil, eu não estou falando nem de projeções, tá? Não é uma coisa assim que vai chegar, não. Hoje já existem 7 milhões de trabalhadores domésticos. Tá? Se você fizer uma conta rápida, que cada trabalhador doméstico faça apenas 3 atendimentos por semana, você imagina o volume de milhões de atendimentos por mês de faturamento, tá? A gente tem um estudo aqui na Maria Brasileira que a gente desconsidera 90%. A gente calcula só em cima de 700 mil trabalhadores domésticos, tá? Joguei fora 90% da base. 700 mil trabalhadores trabalhando 3 vezes por semana, eu falo que são executados 2,1 milhões de atendimentos mês. Se cada atendimento custar apenas R$100, o que é nada hoje em dia... Abaixo. Tá? Por ano, eu estou falando de um mercado que vai girar hoje em torno de 10 bilhões de reais. Tá? Lembrando muita coisa. E eu vou me lembrar quando alguém disser que tem problemas com a concorrência, eu vou sempre me lembrar do seu exemplo. Você tem 7 milhões de concorrentes, tá aí. Se alguém falar para mim, meu problema é concorrente, eu falo, eu também tenho 7 milhões. Então, assim, acho que é importante, isso que eu estou falando não é um número de projeção, já é isso hoje. Então, a grande questão do mercado é conscientização do cliente. Então, se as pessoas querem entender um pouco, cara, tem muito mercado, e por isso que eu tenho essa tranquilidade de entender que não seremos soberanos, que ninguém vai dominar esse mercado sozinho. Muito pelo contrário, ele é impossível de ser dominado sozinho. Adorei a sua leveza. Mais uma vez, a gente precisa ter essa percepção da leveza no trato com os negócios, porque é disso que vem a percepção das oportunidades. Adorei, foi uma aula, é uma conversa muito inspiradora. E até pegando um pouquinho desse gancho, eu escolhi uma frase com a qual eu sempre fecho as entrevistas, do poeta João Cabral de Melo Neto, que diz assim: sem que se faça um presente, não pode haver um futuro. Eu acho que ela diz muito disso que a gente acabou de conversar e que vai servir, sim, de inspiração para muita gente que vai nos assistir. Eduardo, adorei esse bate-papo. Eu agradeço essa oportunidade, foi bem interessante. Quero deixar o meu Instagram sempre aberto para o pessoal, meu LinkedIn, estou à disposição para conversar. Quem quiser visitar a Maria Brasileira pode vir, a casa está aberta. A gente aqui acredita muito no compartilhamento. Então, a gente acredita que quanto mais todo mundo compartilhar, vai poder crescer todo mundo junto. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Nós é que agradecemos porque a gente adora compartilhar conteúdo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.